É uma movimentação de mercado do Flamengo que já tem um vasto elenco em comparação com o Palmeiras. Ainda o Palmeiras estagnadinho Ninguém se ali. movimenta no mercado na América do Sul como o Flamengo. Ninguém. A gente está falando de contratar o Alan. Às vezes se cria uma situação quase que um fetiche para contratar. E às vezes nem precisa contratar. Você tem 3, 4 jogadores muito bons em uma posição, você quer trazer um quinto. Ah, mas para acrescentar sempre é bom. Claro que é bom. Não é que é proibitivo isso. Mas você cria até no torcedor uma situação que ele fica às vezes mais preocupado em quem vai chegar, em quem vai ser contratado, do que propriamente para analisar o time em 5 ou 6 jogos. Talvez o time não consiga jogar tão bem. Fala, nação, começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, galera, a gente vai dar uma olhada aqui no programa da ESPN, os comentaristas falando sobre o mercado da bola do Flamengo, né? Parece que o Flamengo tá bem forte no mercado e querendo um jogador. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Porque o Pedro Henrique Torre vai trazer pra gente informações do Flamengo, que segue, claro, bem, né, e muito bem ali dentro de campo, e com os desejos do Sampaoli sendo atendidos. Todos já foram ou ainda não, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, abraço aí pro Marra também, beijo pra Natália. Ainda não, né? Espera mais um pouquinho, o São Paulo vem sempre dando aquela cutucada quando pode, quer reforços no caso, né? Dele, ele vem sempre pedindo. O Flamengo ainda tenta o Claudinho, teve aquela primeira situação ali de 15 milhões de euros, os russos querem um pouquinho mais. Cara, eu acho que o Claudinho é muita grana, O problema né? é que a janela vai Flamengo. chegando mais daqui a pouco ao seu fim. Isso vale compensa Então tanto vai ter assim, que não. chegar realmente E seria a a reserva uma pro decisão. Arrasca, né? Depende Seria uma também boa. da força que o Claudinho faz lá junto ao Zenit. Em relação ao De La Cruz, situação um pouco mais difícil, porque o River não quer abrir mão da sua multa lá, enfim, 16 milhões de dólares. O Flamengo vê como um valor elevado nesse momento. Então a situação mais complicada. Sobre notícias do Wendel, não tem informação que o Flamengo está atrás de volta do Wendel nesse momento. Até porque no ano passado o Wendel, o Flamengo tentou demais esse jogador e de última hora ele renovou, preferiu ficar lá com o Zenit. Isso causou uma certa rusga entre as partes. Então o Flamengo tenta atender os desejos do Sampaoli, mas dentro das possibilidades. Falando só um pouquinho agora da equipe, o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu. Sábado tem um jogo contra o América Mineiro. A boa notícia é que o Bruno Henrique pode até antecipar a sua volta, estar entre os relacionados para esse jogo já de sábado. Em 15 dias... O Scarpa cairia bem também no Flamengo, né? Mas eu acredito que não vem, não. Tá no papel, mas assim, o Luiz Araújo veio. Ele é maravilhoso. Olha lá, ele tem fontes, hein? Luiz Araújo veio. Claudinho tá tentando a negociação ainda. está em aberto. Alan veio. Veio o Alan, veio o Rossi. De La Cruz, o River tá lá dificultando. atrás. Mas aí é ou De La Cruz ou Claudinho. E agora tem o Wendel, que o Palmeiras queria, meio que abriu mão, né? E Scarpa? Agora sim, não, o Scarpa não vai rolar, mas assim, é uma movimentação de mercado do Flamengo que já tem um vasto elenco em comparação com o Palmeiras. Ainda o Palmeiras estagnadinho Ninguém se ali. movimenta no mercado na América do Sul como o Flamengo. Ninguém. A gente está falando de contratar o Alan. A gente está falando de ir atrás do Claudinho. A gente está falando de trazer o Luiz Araújo. E cifras que ninguém A consegue gente está falando de acompanhar, né, Wendel. Pedro? Se você somar isso aí tudo, você vai somar coisa de investimento de 5, 6, 7 clubes talvez, dependendo do clube, 10 clubes. Cara, precisava contratar um lateral direito, né? A Wesley realidade de Letich. janela de Flamengo é absolutamente fora da curva. Você pega para ver o Palmeiras tentando baixar o preço de um Wendel, o Flamengo querendo chegar para ter o Wendel e mais alguns. Você pega o Vasco, que gastou 110 milhões na maior janela de sua história. 110 milhões o Flamengo paga um jogador, muitas vezes. Entendeu? Você pega até o próprio Atlético Mineiro, que a gente pode sugerir que tem uma capacidade, tenta fazer uma composição, trazer o cara pagando luva, sem trazer... É algo totalmente fora da curva, William. Eu não consigo nem comparar o Flamengo com outro time brasileiro quando papa a janela. Não tem como. Que time brasileiro hoje senta para conversar na mesa com o Zenit para comprar o Claudinho? Nenhum, né? Você não tem nada que chegue perto. Você não tem. E aí eu acho que muitas vezes quando o povo fala, pô, mas vocês também querem que o Flamengo ganhe? Não. O Flamengo ele se coloca numa situação muito superior aos outros. E aí, outro ponto também que é bom frisar, mérito de quem se organizou. Mérito de quem tem dinheiro em caixa, mérito de quem sabe o tamanho da sua torcida, potencializa a receita, tudo mais. Beleza, mas não dá nem para comparar. Não dá nem por isso que o Palmeiras tem que ter um trabalho muito certinho no seu departamento de futebol, tem que estar tudo girando muito bem. Por isso que o Botafogo precisa saber muito bem o que vai fazer com o que tem de menos ali em termos de valor.
tem menos dinheiro, tem menos investimento, tem menos capacidade para essa janela, inclusive, porque investiu na janela de um ano atrás, então tem que estar tudo muito bem ajustado do ponto de vista de trabalho. O Atlético não pode fazer um trabalho mais ou menos, o Grêmio se perde, o Suárez já fica capenga, o que vai ser agora do Cudê no Inter com o Ener? Todo mundo precisa estar muito ajustadinho para brigar contra essa máquina. O Flamengo é uma máquina hoje no futebol brasileiro. E aí não é achismo meu, do Prato, do Bubu. É só você colocar os valores na mesa. A janela está aberta ainda, a gente não sabe, mas o Flamengo deve, neste ano, bater o recorde histórico de investimento de um clube brasileiro. Ele fatura mais de 1 bilhão de reais, então ele deve estabelecer essa marca. O Flamengo, em termos financeiros de negociação, ele está se comportando como um time europeu de segundo nível. Sim. Ele não é o Manchester City, ele não é o Paris Saint-Germain, ele não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, mas ele tem contratado com uma certa regularidade jogadores acima de 10 milhões de euros. O Flamengo não se assusta. Quanto é que é? 15 milhões de euros? Deixa eu ver aqui. 20 milhões de euros? O Flamengo já está chegando nesse nível, nesse patamar. Olha o esforço hercúleo, como gosta de dizer o Prats, que o Corinthians fez com o Yuri Alberto. Vender, para pagar 50%, entregou a base. Leva quem você quer aqui, qualquer garoto aqui, vem cá, vai você lá, fia a bagagem, tá aqui, só por 50% do Yuri Alberto, sabe? Parece que o clube, assim, sabe, se matou, se esfolou todo. O Flamengo faz isso sem suar, assim, de uma forma muito tranquila. Quanto é que tá? 15, 20 milhões de euros? Deixa eu ver aqui e tal. Pode ser, não sei o quê. Remunera muito bem seus jogadores, tem vários jogadores de altíssimo nível de seleção, inclusive o Uruguai, caso do Arrascaeta. Comissão técnica também de alto nível, também na questão financeira. Quer dizer, a situação do Flamengo hoje é realmente de causar inveja a todos os outros clubes. Eu só acho que o único senão dessa história toda, concordo com vocês, é uma realidade que ninguém tem no Brasil, tanto para uns e nada para outros, quase nada para outros. E aí, mérito do clube que se preparou para isso. Eu só acho que muitas vezes se cria uma situação, quase que um fetiche para contratar. E às vezes nem precisa contratar. Você tem 3, 4 jogadores muito bons em uma posição, você quer trazer um quinto. Mas para acrescentar sempre é bom. Claro que é bom. Não é que é proibitivo isso. Mas você cria até no torcedor uma situação que ele fica às vezes mais preocupado em quem vai chegar, em quem vai se contratar, do que propriamente para analisar o time. Em 5 ou 6 jogos, talvez o time não consiga jogar tão bem. Em algum momento, mas é que eu acho que o Flamengo difícil. Ele se olha no espelho hoje, ele se enxerga como um time que não dá para simplesmente ficar acomodado com esse jogador aqui que não está rendendo. Eu tenho condição de trazer um Claudinho para dividir espaço com a Arrascaeta, que já não emenda 3, 4 jogos. Claudinho não seria o Everton, que talvez já está no outro momento de carreira. Não precisa criar tanto assim. Tem gente que é muito boa. O Flamengo se coloca numa situação de que fazer um break, eu quero ter Claudinho, Arrascaeta e Everton. Everton Isso aí, Ribeiro. quanto etapa tem concorrência pela vaga, né? Os caras não precisam se acomodar tanto. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários sobre o que você achou do vídeo. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.